Na aula de hoje, a gente vai trabalhar exercícios sobre pontos de máximos e mínimos. A gente vai ter esse exercício aqui para fazer, que eu quero determinar os pontos de máximo e mínimo da função f de x igual a 4x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3. Para a gente resolver encontrar os pontos de máximos e mínimos, a gente tem os passos para ser feito. Então, o primeiro passo, eu preciso encontrar minha f' de x. Segundo passo, eu preciso fazer minha f' de x igual a zero, onde que vai me dar o ponto crítico, ou pontos críticos, tá? E terceiro, eu preciso classificar. Então, lembrando que o primeiro item que eu preciso fazer é achar, ou o primeiro passo, a derivada de primeira ordem da minha função. Então, calculando a derivada de primeira ordem, eu tenho 4 vezes x ao cubo. Então, eu vou ter 4, que multiplica a derivada de x ao cubo, que vai ser 3x elevado a 3 menos 1, menos 3 que multiplica x ao quadrado. Então, eu vou ter 3, que multiplica a derivada de x ao quadrado, vai ser x, 2 que multiplica x elevado a 2 menos 1, mais a derivada de 3 é uma constante, então vai ser zero. Então, aqui eu vou ter 3 vezes 4, eu tenho 12. X elevado a 3 menos 1 é 2. Menos 3 vezes 2, 6. Vezes x elevado a 2 menos 1 é 1. O zero eu não preciso colocar porque ele não vai influenciar. Então, aqui eu tenho a derivada de primeira ordem da minha função. Vou para o segundo item. O segundo item é eu achar o ponto crítico. Ou pontos críticos. No caso aqui, teoricamente, eu vou ter 2. E aí eu vou fazer minha f' igual a zero. Eu vou ter 2, tá? Minha função ela tem duas raízes, isso é por obrigatoriedade, tá? X ao quadrado. Eu só não sei se essas raízes são coincidentes, se são duas raízes reais ou se são duas raízes complexas. Mas a função, que é uma função quadrática, ela tem duas raízes, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui? Olha, eu tenho 12, x ao quadrado menos 6x igual a zero. Aqui eu tenho duas opções. Ou eu faço por Bhaskara, ou eu coloco o x em evidência. Ah, mas aqui eu tenho x ao quadrado e tenho x. Então, eu posso colocar x em evidência, vai me sobrar 12x menos 6 igual a zero. Um produto, ele só é zero quando um dos dois termos forem zero. Então, nesse caso, eu tenho x igual a zero ou 12x menos 6 igual a zero. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau para resolver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o meu menos 6 para o outro lado com o sinal trocado, então ele vai passar positivo. Então, vai ficar 12x igual a 6. X vai ser igual a quem? 6 dividido por 12, porque está multiplicando, ele vai passar dividindo. Se eu fizer essa divisão aqui, eu vou ter meio. Ou se eu quiser em decimal, 0,5. Tanto faz. Então, eu tenho x igual a zero e x igual a meio. Eu posso falar assim, olha, eu vou chamar meu x1 de zero, ou x1 de meio, ou eu vou chamar o meu x2 de meio ou de zero, aí tanto faz a ordem, tá? Mas eu encontrei esses dois pontos. Então, esses dois pontos são meus pontos críticos. Candidato a ponto de máximo, a ponto de mínimo. Aí, o terceiro passo, que é a classificação, o que eu preciso fazer? Encontrar a derivada segunda ordem da função. Bom, aí o que a gente vai fazer? Eu tenho a minha derivada de primeira ordem, que é 12x ao quadrado menos 6x. Vou calcular a derivada de segunda ordem, porque é ela que vai me
fornecer condições eu classificar o meu x1 e x2 encontrado, que são meus pontos críticos. Então, eu tenho 12 que multiplica a derivada de x ao quadrado. Então, a derivada de x ao quadrado vai ser 2x elevado a 2 menos 1. Menos a derivada de 6x. Então, eu tenho menos 6 que multiplica a derivada de x, que é 1. 12 vezes 2 vai me dar 24. Vezes x, aqui eu tenho 2 menos 1, é 1, então vai ficar 24x menos 6, porque 6 vezes 1 é 6. Então, aqui eu tenho a derivada de segunda ordem. Calculando a derivada de segunda ordem, eu vou verificar o meu ponto x1 e o x2, se ele é ponto de máximo, ponto de mínimo ou inflexão. Então, aqui eu vou trabalhar primeiro o meu x1, que é 0. Então, eu vou lá, vou substituir, vou achar o valor numérico da função de x1, então x1 igual a 0, então vai ficar 24 vezes 0 menos 6. 24 vezes 0 vai dar 0, menos 6, 0 menos 6 eu tenho menos 6, negativo. O valor numérico da minha função para x igual a 0 deu negativo, significa que o meu x1 igual a 0, ele é um ponto de máximo. Lembrando que não é o menos 6 que é máximo, que é o ponto de máximo, e sim x1 igual a 0. x1 igual a 0. Se eu quiser o ponto completo, eu tenho 0, f de 0. Como é que eu vou fazer isso? Para achar o f de 0, eu vou lá na minha função e vou calcular o valor numérico da função para x igual a 0. Então, eu tenho lá 4 que multiplica x ao cubo, vai ter 0 ao cubo, menos 3 que multiplica x ao quadrado, vai ficar 0 ao quadrado, mais 3. Aqui eu vou ter 0, porque 0 ao cubo é 0 vezes 4 vai dar 0. Aqui eu tenho 0, que x ao quadrado, 0 ao quadrado é 0, que multiplica 3 é 0. Então, vai me sobrar 3. O ponto aqui, o meu P1, vai ser 0 e 3. Esse ponto aqui é meu ponto de máximo. Ou seja, até então, ele é um ponto que a minha função atinge um ponto alto. Agora, a gente precisa classificar meu x2, que é meio. Então, eu vou passar para cá a minha f2', que é 24x menos 6. Vou fazer o meu x2, que é meio. Ou eu posso pensar 1 sobre 2, que dá na mesma, tá? Que é a mesma coisa. Então, f2' de meio vai ser 24 vezes meio menos 6. Então, eu tenho 24 dividido por 2, eu tenho 12, menos 6, eu vou ter 6. 6 é positivo. Se 6 é positivo, está me dizendo que meu x2, que é igual a meio, é ponto de mínimo. Então, meu ponto de mínimo aqui, que seria meu x2, vai ser meio. Meu ponto 2 vai ser meio, f de meio. Então, essa coordenada f de meio aqui é meu y, aqui eu tenho meu x. Para eu encontrar aqui, eu preciso fazer o quê? Ir lá na minha f, que é 4x ao cubo, menos 3x ao quadrado mais 3 e achar o valor numérico para x igual a meio. Então, eu tenho 4 que multiplica meio ao cubo, menos 3 que multiplica meio ao quadrado, mais 3. Então, eu tenho 4, desculpa, aqui ao cubo, falei ao cubo, coloquei ao quadrado, só fazendo a correçãozinha aqui. Meio ao cubo eu tenho 1/8, menos 3 que multiplica meio ao quadrado eu tenho 1/4, mais 3.
Então, eu vou ter 4 que multiplica 1/8. Aqui eu tenho menos 3/4 mais 3. Se eu quiser facilitar aqui, eu posso dividir por 2. Vai dar 2/4. Aí ele fica igual, mesmo denominador. Ah, mas se eu quiser dividir por 4, posso? Pode. Só que aqui eu vou ter que achar o mínimo múltiplo comum. Então, se eu fizer aqui, olha, 2/4 menos 3/4 mais 3. Aqui eu tenho menos 1/4 mais 3. Então, eu tenho entre 4 e 1, o múltiplo comum é 4. 4 dividido por 4 dá 1 vezes menos 1 dá menos 1. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 3 eu tenho 12. Ou seja, aqui eu tenho 11/4, né? Menos 1 mais 12, eu tenho 11/4. O meu ponto P2 aqui é meio e 11/4. Esse aqui é o meu ponto de mínimo. Se eu quiser colocar ele em decimal, eu tenho 0,5 e 2,75. Tá? Meu ponto de mínimo. Agora, eu já tenho a classificação de todos os pontos. O que falta? Dos 2 pontos críticos que eu encontrei. X igual a 0, x2 igual a meio. Agora falta calcular o ponto de inflexão, né? Que aqui eu posso usar como um 4º item aqui, que é o ponto de inflexão. Nos meus pontos críticos, não coincidiu nenhum deles ser ponto de inflexão. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A segunda derivada igual a 0. A minha segunda derivada foi 24x menos 6, fazendo igual a 0. Tem uma equação de primeiro grau para resolver. Eu vou pegar esse menos 6 e vou jogar do outro lado da igualdade. Vou resolver uma equaçãozinha do primeiro grau. Com o sinal contrário, se ele é negativo, ele passa a ser positivo. Então, eu vou ter x dividido, vai ser 6 dividido por 24. 24 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, eu vou ter 6 dividido por 24. Eu vou ter 1/4. Ou, se eu quiser em decimal, 0,25. Aí eu tenho o quê? Meu ponto de inflexão, ele vai seria meu ponto 3, 1/4. Então, meu ponto P3, que é o ponto de inflexão, vai ser 1/4 F de 1/4. Ah, como que eu calculo F de 1/4? Do mesmo jeito que nós calculamos o F de meio e F de 0. Vou lá, vou fazer o ponto. Não tem necessidade, tá? Mas se eu quiser, eu vou lá na minha função F e acho o valor numérico para x igual a 1/4. Tenho a segunda coordenada do ponto de inflexão. Tá? Então, meu ponto de inflexão é esse daqui. Ou, se eu pensar aqui, é o meu x, que é meio ou 1/4, ponto de inflexão. Então, vamos lá. Vamos para o segundo exercício, que também ele é uma função cúbica. E aí eu quero que vocês me encontrem os pontos de máximo, mínimo e pontos de inflexão se existirem. Por que se existirem? Porque pode ser que não exista ponto de máximo, ponto de mínimo, ponto de inflexão. Pode ser que existam os 3, pode ser que não existam os 3 pontos. Depende muito do como que a gente vai derivar o que nós vamos encontrar. E principalmente das raízes da minha função cúbica, que pelo menos uma eu sei que a gente sabe que tem nos reais, mas obrigatoriamente não precisa ter as 3 raízes reais. A gente sabe que uma sim, porque se estiver no complexo, ela sempre vem de parzinho, né? O número e o conjugado, que também é raiz.
Então, ela vem de par a raiz complexa. Só lembrando que eu tenho meus passos da solução, que é, primeiro, eu vou calcular f' de x. Segundo passo, eu vou calcular ponto crítico, ou seja, eu vou fazer minha f' de x igual a 0. Terceiro passo, a hora que eu vou classificar, eu vou calcular f duas linhas de x, classificar. E se eu não encontrar o meu ponto de inflexão aqui, com o item 2, o passo 2, passo 3, aí eu preciso fazer o passo 4, que é o ponto para achar o ponto de inflexão. Aí eu vou fazer minha f duas linhas igual a 0, mas isso se eu não encontrei o ponto de inflexão no item 2 e 3. Então, o primeiro item aqui para a gente dar resolução. Vamos calcular a f' de x da função. Então, eu tenho x ao cubo, a hora que eu derivo vai ficar 3x ao quadrado, já vou colocar direto, 3 menos 1, 2. Menos x ao quadrado, menos 2x. Menos x, a hora que eu derivo vai ficar menos 1, 0, a hora que eu derivo vai me dar 0. Então, aqui eu posso fazer direto já a derivada de primeira ordem da função. Segundo item, que é igual a 0. Então, eu vou calcular, eu vou fazer f' igual a 0 para calcular o meu ponto crítico, ou pontos críticos, né? Então, aqui eu tenho o quê? Uma equação de segundo grau. Para resolver, vamos usar Bhaskara. Lembrando que Bhaskara eu tenho x, ele vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Dividido por 2 vezes o a. Então, meu x aqui ele vai ficar aqui, menos, o meu b menos 2, mais ou menos eu tenho 2 ao quadrado, b ao quadrado vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é menos 1. Dividido por 2 vezes a, que é 3. Aqui a gente tem menos com menos vai ficar mais, esse menos com esse menos também vai ficar mais. Menos 2 vai igual ao quadrado, ele vai ficar positivo. Então, o meu delta aqui eu já sei que ele é, positivo, significa que a minha raiz, a minha equação tem raiz real. Então, vai ficar, meu x aqui vai ficar 2, mais ou menos a raiz de 4, mais, porque é 4, 2 ao quadrado é 4, mais 3 vezes 4, 12 vezes 1, 12, dividido por quem? 2 vezes 3, 6. Então, eu vou ter 2, mais ou menos, eu tenho 4 mais 12 vai dar 16, raiz de 16, aqui eu tenho 16, raiz de 16 é 4. Dividido por 6. Então, nesse caso, eu tenho meu x1, que eu vou chamar aí, eu vou fazer, o que eu vou chamar de x1 vai ser 2 mais 4 dividido por 6. Então, 2 mais 4 vai ser 6, dividido por 6 igual a 1. Meu x2 vai ser 2 menos 4 dividido por 6. 2 menos 4 vai ficar menos 2 dividido por 6, menos 1/3. Então, meu ponto crítico é 1 e menos 1/3. Aí, agora nós vamos classificar. Para classificar os pontos que encontramos, eu preciso encontrar uma derivada de segunda ordem. Então, vamos lá, a derivada de segunda ordem vai ser,
Eu tenho 3x ao quadrado, vai ficar 3 que multiplica a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Eu tenho menos 2x, olha, vai ficar menos 2, que multiplica a derivada de x, que é 1. Derivada de menos 1 é 0, porque é uma constante, então eu nem preciso escrever. 3 vezes 2 eu tenho 6x, menos 2, porque 2 vezes 1 é menos 2. Então, aqui eu tenho a derivada segunda ordem. Ok? Quem fez aí, tá ok? Agora, nós vamos verificar x1 e x2 se é ponto de máximo ou ponto de mínimo. x1, que é 1, eu vou estar calculando a f' de 1, ou seja, eu vou calcular o valor numérico da função para x igual a 1. Vai ficar 6 que multiplica 1 menos 2. 6 menos 2, aqui eu tenho 6, né? 6 menos 2 eu tenho 4. 4 é positivo. Logo, meu ponto P1, que vai ser 1F de 1, é ponto de mínimo. Vou para o segundo ponto. Então, eu vou fazer lá meu x2 igual a menos 1/3. Minha f', duas linhas de menos 1/3, vai ser 6 que multiplica menos 1/3, menos 2. Aqui eu tenho 6 dividido por 3, menos 2. Com menos 2, menos 4. Menos 4, negativo. Logo, o meu ponto P2, que ele vai ser menos 1/3, f de menos 1/3 é ponto de máximo. Nós não encontramos nem no ponto 1, nem no ponto 2 que seja ponto de inflexão. Então, agora nós vamos verificar se existe um ponto de inflexão. Para isso, nós vamos para o item 4, calcular o ponto de inflexão. O item 4 aqui, que ele é uma continuação do item 3, tá? Que é o ponto de inflexão. Que no caso, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer a segunda derivada igual a 0. Então, a segunda derivada ficou 2x menos 2 igual a 0. É isso, né? Isso, 6x menos 2 igual a 0. Eu vou pegar esse menos 2, eu vou passar do outro lado com o sinal contrário. Então, se ele está negativo, ele vai passar com o sinal positivo. O 6 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 2 dividido por 6, vai dar 1/3 positivo. Então, o ponto de inflexão, que eu vou chamar de P3, ele vai ser o ponto de inflexão que eu vou estar chamando de P3, ele vai ser 1/3 e f de 1/3. Esse aqui é o meu ponto de inflexão. Para eu achar as coordenadas do ponto no ponto de inflexão, do ponto de máximo e do ponto de mínimo, eu venho na função f de x e faço a substituição, ou seja, calculo o valor numérico que eu acho. Não vamos fazer nesse caso aqui, não vou fazer essas continhas. Mas as mesmas continhas que nós fizemos no anterior. Para a gente encontrar, verificar os pontos de máximos e mínimos e inflexão, caso exista, primeiro item, só lembrando, a gente precisa calcular a derivada de primeira ordem da função. Então, a derivada da primeira ordem da função vai ser
2 que multiplica x à quarta, a hora que eu vou derivar, vai ficar fazendo direto 8x ao cubo. Menos 4x ao quadrado, a hora que eu derivo, vai ficar 8x. Segundo item, ponto crítico. O que a gente precisa fazer? Igualar a função a zero. Então, eu vou fazer 8x ao cubo menos 8x igual a zero. Bom, nesse caso aqui, eu tenho 8x aqui e tenho 8x aqui. Posso colocar 8x em evidência. Tá? Então, eu posso colocar 8x em evidência, ele vai me sobrar x ao quadrado menos 1 igual a zero. Dois termos, multiplicação de dois termos é zero quando um dos dois forem zeros. Então, eu tenho lá 8x igual a zero, nesse caso, meu x vai ser zero. Então, eu já tenho uma raiz. Ou x ao quadrado menos 1 igual a zero. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu tenho uma equação de segundo grau. Então, aqui eu tenho o 1, ele vai passar do outro lado com o sinal contrário. Se é menos 1, ele vai passar mais 1. Então, eu tenho x ao quadrado igual a 1. X, se eu tenho quadrado, eu vou extrair a raiz de 1. Então, meu 1 aqui vai ser mais ou menos, no caso aqui, a raiz de 1, porque eu estou usando indiretamente básico, eu tenho mais ou menos 1, é a resposta. Então, eu tenho 3 valores para x. No caso aqui, eu vou nomear aqui, tá? x1 igual a 0, x2 igual a 1, x3 igual a menos 1. Bom, nesse caso aqui, o que pode acontecer? Eu ter um ponto de máximo, um ponto de mínimo, um ponto de inflexão. Eu posso ter 2 pontos de máximo e um ponto de mínimo. Eu posso ter 2 pontos de mínimo e um ponto de máximo, tá? Então, ele pode ter essas combinações. E aí, depois, a hora que se eu não achar ponto de inflexão, eu posso encontrar o ponto de inflexão através da segunda derivada e pode ter mais de um ponto de inflexão também, tá? Então, aqui eu tenho meus pontos críticos, ou seja, os candidatos a ponto de máximo, mínimo, ponto de inflexão. Terceiro item, eu vou encontrar a segunda derivada para classificar os meus pontos que eu encontrei. Então, aqui eu tenho a classificação. Então, aqui eu vou classificar através da segunda derivada. Então, achando a segunda derivada da minha função, eu vou ter 8 que multiplica x ao cubo. Então, a hora que eu vou derivar aqui, vai ficar 24x ao quadrado, que é a derivada de 8x ao cubo, menos 8, porque a derivada de x é 1. Então, 8 vezes 1 vai dar 8. Então, a derivada, segunda ordem, é x à quarta, 24x ao quadrado menos 8. Derivada de segunda ordem da minha função. Aí eu vou classificar. Para classificar, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor numérico da segunda derivada para x igual a 0, para x igual a 1, para x igual a menos 1. Então, se eu fizer aqui, olha, x igual a x1 igual a 0, eu vou calcular o valor numérico da função. Para x igual a 0, vai ficar 24, que multiplica 0 ao quadrado, menos 8. 0 ao quadrado vai dar 0, que multiplica 24, vai dar 0. 0 menos 8, eu tenho menos 8, que é negativo. Então, logo, nesse caso aqui, o meu ponto, que ele é, meu P1 aqui, que meu x é 0, f de 0, é ponto de máximo. Deu negativo, ponto de máximo. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou classificar agora o meu x igual a 1. Então, eu vou lá classificar meu x2, que é 1. Vou fazer o mesmo processo. Vou lá, vou afastar o valor numérico da minha segunda derivada para x igual a 1. Então, eu tenho 24 que multiplica 1 ao quadrado menos 8.
1 ao quadrado é 1, vezes 24 vai dar 24, menos 8 vai ficar 16. 16 é positivo, logo, o meu P2, que ele é 1, F de 1, ele é ponto de mínimo. Vou fazer a mesma coisa para o meu x3, que é menos 1. Vou lá, vou calcular o meu valor numérico para x igual a menos 1. Então, eu tenho 24 que multiplica menos 1 ao quadrado, menos 8. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 que multiplica 24 vai dar 24. Menos 8, 16, positivo. Logo, o meu P3, que é menos 1, F de menos 1, é ponto de mínimo. Se a hora que eu fizer aqui o valor numérico, em vez de ser positivo ou negativo, for zero, eu tenho meu ponto de inflexão. Nesse caso aqui, eu achei 2 pontos de mínimo e 1 ponto de máximo. Eu não achei meu ponto de inflexão. Então, para eu achar o ponto de inflexão, eu vou fazer a segunda derivada igual a zero. Então, eu venho para cá, vou calcular o ponto de inflexão. Fazendo segunda derivada igual a zero. Segunda derivada, 24x ao quadrado menos 8 igual a zero. Aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho 24x ao quadrado, eu posso usar basta, ou eu posso fazer de uma outra forma, fazer meio que direto. Pensando na mesma lógica da equação do primeiro grau. Eu venho para cá, com o menos 8, com o sinal contrário vai dar 8. O 24 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 8 dividido por 24. Eu tenho o quadrado, eu vou extrair a raiz. Então, eu tenho meu x, ele vai ser aqui, mais ou menos a raiz quadrada de 8 dividido por 24. 8 dividido, a raiz quadrada de 8 dividido por 24 vai ser mais ou menos, tá? Aqui é aproximado, porque são de arredondamento, 0,58, ok? Então, aqui são meus pontos de inflexão, que no caso eu tenho dois. Eu vou chamar aqui, que são 2 pontos de inflexão. Então, os pontos são, no caso, P4, que é 0,58, F de 0,58. E o meu P5, que é menos 0,58, vezes F de menos 0,58. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 pontos de inflexão.